Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Eu acabei não aguentando e aí eu resolvi gravar um vídeo essa semana também. Eu falei no vídeo passado que talvez eu não aparecesse aqui essa semana, mas eu me deu vontade de gravar de novo, né? Isso é o que dá a gente fazer o que a gente gosta, né? Então, enfim, eu terminei mais um livro e aí eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livro. Foi uma surpresa esse livro para mim, foi um pouco assim, foi muito bom e um pouco chocante de alguma forma. Mas eu vou conversar com vocês, eu vou contar tudo para vocês. Então, o livro que eu decidi ler essa semana é Um Café e um Feitiço para Viagem, da Nádia Elface. E quem me acompanha aqui já tem um tempinho, de repente já percebeu assim que eu gosto muito de ler livros clássicos, literatura brasileira, mas eu também gosto de ler uns livros fofinhos assim entre uma coisa e outra. Eu acho que dá uma equilibrada, sabe? Às vezes é bom ler sobre coisas densas, mas também é bom uma leveza, né, um aconchego, né, entre uma leitura e outra. E aí, nesses momentos, eu gosto de pegar um livro levinho. Esse livro aqui, né, ele, com esse título a gente já percebe, né, Um Café e um Feitiço para Viagem, que tem um tema aqui de bruxaria, que é uma coisa que eu adoro. Adoro livros né, de histórias de bruxa e tal, gosto muito, porque para mim a bruxa, ela é um arquétipo, vamos dizer assim, que para mim retrata muito essa coisa do feminino de uma forma potente e né, são pessoas que vivem a vida honrando o feminino, né? Então, e vendo as características do feminino como força, como potência, e não como loucura, fragilidade, né, esse tipo de coisa que a gente ouve numa sociedade patriarcal, né? Então, por isso que eu adoro histórias de bruxa e eu acredito sim que o feminino é muito forte, né, em suas habilidades e características. E então eu adoro um livrinho de bruxa. E, e aí esse livro, ele vai tratar aqui de um romance também, né? Dá para ver pela capa, né? Que tem um casal. E aí é a história de uma bruxa, que é a Dina. Ela tem um café muito fofinho, ela é uma bruxa natural, então tem bastante essa coisa da relação dela com a natureza, com as plantas e os blends de chá que ela faz no café dela e pequenos feitiços que ela coloca ali nas receitas dela para que as pessoas se sintam mais felizes ali ao longo do dia delas, né? Os clientes que vão lá no café dela saborear, né, as delícias que ela sabe preparar e e ela, enfim, ela é uma bruxa bissexual, né? A gente tem aqui esse tema queer e isso é uma questão para ela, assim, que é um segredo, né? Ela não conta isso para a família, né? Então tem essa questão, ela se relacionou com homens e mulheres ao longo da vida dela e teve experiências muito difíceis, muito ruins, e inclusive até também com relação a essa questão da bruxaria, né, dela ser aceita ou não como bruxa por essas pessoas, muitas vezes sendo invejada, inclusive, né, por essas habilidades, o que é uma coisa que acontece na vida real, tá? O feminino sendo invejado pelo masculino é um tema que não aparece tanto por aí, não ouço muitas pessoas falando sobre isso, mas é muito comum, sim, que homens sintam inveja das suas mulheres e isso também sendo ali uma, uma raiz de ódio, né? Mas, enfim, aí aqui a gente tem uma relação
em que há uma questão aí de inveja por conta dela ser bruxa, e ela acaba sendo amaldiçoada por essa pessoa, né? Enfim, tem uma maldição aqui nessa história, isso que é importante saber. Ela é uma maldição que qualquer pessoa com quem ela venha se relacionar, a pessoa acaba se machucando muito sério, sofrendo acidentes, né, tragédias, e então ela fica com muito medo, né, de gostar de alguém e essa pessoa acabar se machucando seriamente, né. E a gente vai conhecer também o Scott, que é um curador de um museu, e é um cara legal, que também passou por situações difíceis lá na vida amorosa dele, teve a última relação dele foi bem difícil, e isso tudo, enfim, não acho que seja spoiler, só para vocês entenderem aqui qual é a situação do casal. E ele foi muito diminuído por uma mulher do passado lá dele, e, enfim, sofreu ali traição na vida dele, essas coisas. E então é um cara que também tem lá as suas, né, as suas inseguranças. Mas no final das contas, aqui, né, a conclusão que eu chego desse casal é que é uma história de duas pessoas que sofreram na mão de outras pessoas e por isso criaram certas inseguranças. Mas são pessoas boas, são pessoas legais, né? A gente. Isso eu acho muito legal, ler histórias sobre casais que são pessoas bacanas, né? Não é um monte de gente aqui fazendo bobagem, sabe? E pisando na bola com outra pessoa. Não, são duas pessoas legais que têm ali as suas cautelas, né? As suas preocupações. E, e é uma história assim que realmente é muito fofa, né? Então tem toda essa questão da magia, um casal legal, tem as amizades da Dina também, que são amizades bem bacanas, sabe? É um livro assim bem aconchegante, bem acolhedor, bem gostosinho e envolvente, né? Tem até uma autora que fala aqui atrás, a Jenna Levine, que escreveu Morando com o Vampiro, ela falou: um café e um feitiço para viagem é tão aconchegante quanto uma caneca de chocolate quente em uma noite fria de outono, pura magia. E realmente, assim, é uma história muito gostosa, e um casal de amigos vai se casar num casarão, numa mansão que tem um toque assim de mal assombrado, e é tudo muito gostoso, assim, as amizades, esse casal se conhecendo, sabe? Muito, realmente é um livro assim bem gostosinho. Até que, né? E aí essa foi a reviravolta para mim, porque eu não imaginava, gente, que esse livro com essa capa fofa, com essa história, né, tão aconchegante, né, e que aqui, tanto atrás quanto na orelha, né, aqui, todas as informações que a gente recebe é que é um livro fofinho, né, um livro aconchegante e tal. Só que, de repente, gente, esse casal vira praticamente atores de filme pornô. Assim, juro, isso pra mim foi, assim, eu meio que levei um susto, honestamente, porque realmente eu não esperava que esse livro, ainda pequenininho assim, fosse super hot. Muito hot. Não é pouco hot, muito hot. E, eu, assim, gente, juro, eu acho que tinha que ter algum tipo de aviso na capa, porque, olha isso. Eu acho assim, brincadeira da parte, mas de verdade, assim, eu acho que, sei lá, uma pré-adolescente pode, de repente, olhar para esse livro na livraria e achar que é um livro fofinho, como eu, que sou uma adulta, né, achei, e não é, não é, tá? É super hot, não é pouco hot não, é bem,
Não só tem várias cenas, como também é bem explícito, tá? Então, assim, foi uma coisa que eu não estava esperando, porque, na verdade, nem era o que eu queria ler, né? Não era o tipo de história que eu estava buscando. Não tenho nada contra livros hot, já li, né, na minha vida no passado, já li 50 tons. Já falei que quando era mais nova eu li aqueles romances de banca de jornal, que também tem uma coisa meio hot, apesar de que eu acho que eu nunca li nada tão explícito, tá? Quanto tem nesse livro aqui. É, então, assim, não tenho nada contra, mas de fato não era o que eu estava querendo ler. Eu estava buscando um livrinho fofo, né? E assim, acho que a autora deu uma exagerada, né? Não sei se, acho que pelo que eu tô falando aqui, acho que já ficou claro isso. Porque realmente, assim, ficou uma coisa um pouco estranha para mim, porque é um livro muito fofo, extremamente fofo, aconchegante, e de repente cenas super hot, sabe? Super explícitas e até a própria relação do casal, assim, nas cenas de sexo, eu achei que ficou um pouco contraditório com a relação deles nas outras partes do livro, sabe? É, então, assim, eu achei um pouco nada a ver, tá? Minha opinião sincera, achei um pouco nada a ver. Eu também, assim, eu particularmente, eu acho que esse tipo de coisa precisa ser tratada com bom gosto, sabe? E aqui eu achei que não teve bom gosto na forma como a autora colocou. Eu não gosto de falar mal, né, de livro, até porque esse livro aqui, tirando essas partes, essas cenas de sexo, eu adorei. Adorei mesmo. Assim, a história é muito gostosa, muito, muito gostosinha. Tirando essas partes, que eu achei um pouco excessivo. Mas de fato, assim, eu acho que quando tem cena de sexo, eu acho que é algo que tem que ser tratado com bom gosto, assim, pra mim, tá? Pra mim, né? Eu acho que cada um tem seu gosto, né? Mas eu tenho uma visão, assim, que eu acho que é importante ter conexão entre as pessoas. Eu acho que, enfim, né? Acho que eu não vou entrar muito nisso aqui, acho que talvez não seja o espaço para isso. Mas não que aqui não tenha, que o casal se apaixona, eles se amam, né, e tal. Mas a forma como a autora escreveu, eu achei assim um pouco. Ficou parecendo que era um filme pornô, entendeu? E eu acho que filme pornô não é algo legal, entendeu? Não acho saudável, né? Assim, até por conta da minha prática clínica, né? Eu sou psicanalista, já falei aqui antes, e também, né, fiz muita terapia e tal, e realmente, assim, eu tenho uma visão de que filme pornô, banalização do sexo, né? Essa coisa de, enfim, né, toda essa questão, né, de transar com qualquer um, sabe? Essas coisas eu não acho saudável e é só, enfim, é a minha opinião, inclusive profissional, né? Mas respeito a opinião de todos. Eu acho que nada mais importante do que cada um ter a sua experiência e chegar às suas próprias conclusões, né? Isso aí é um direito que cada um tem, né? E deve ser respeitado. Mas, de fato, para mim, assim, essa forma de falar de sexo que remete, né, a filme pornô, uma coisa muito explícita, muito, né, não que o que eles fazem aqui seja uma coisa surreal, não, não é, né?
inclusive muito saudável, né? Que eles têm uma vida aqui sexual bem ativa, bem ativa, né? Um casal que está muito feliz, né? Vamos dizer assim. Mas realmente assim, eu não gostei da forma como a autora escreveu essas cenas. Eu acho que a mesma coisa que acontece aqui nas cenas poderia ser descrito de uma forma melhor, vamos dizer assim, mais interessante para mim, tá? Eu acho que dá para ser mais interessante, né, do que desse jeito aqui. Mas fora isso, gente, o livro é uma delícia, uma delicinha, sabe? Eu até pensei assim de numa releitura, né, que eu venha fazer no futuro, eu ler que nem eu pretendo ler Os Miseráveis, pulando as digressões, sabe? Então, de repente aqui eu vou dar uma pulada nessas partes. Mas porque realmente assim é um livro muito gostoso. Eu lembro que lendo o final da história, sabe quando você lê e você se percebe assim lendo com um sorriso no rosto, sabe? Então, tirando essa parte do super hot, inclusive, né, eu cheguei à conclusão de que é uma nova modalidade, né, um novo gênero literário, é o fofo hot, é isso aqui. E então, mas é isso, assim, eu achei interessante essa experiência de leitura, porque foi um livro que teve partes que eu não curti tanto, e só que eu amei a história, né? O todo da história eu achei maravilhoso, sabe? Então foi bem assim, bem ambíguo esse livro para mim, tá? Então, se vocês se interessarem por ler, né? Inclusive é muito legal essa questão da relação deles por conta da questão da bruxaria, né? Então o Scott que ele vai ser um homem que, né, de repente vai ter uma atitude ali diferente, né, com relação a Dina ser bruxa, né, e isso eu achei muito legal de ler, muito legal de ler. Enfim, fica a dica aqui para vocês dessa leitura, e se vocês forem ler já estão avisados, né, eu aqui não estava, que de repente eu falei, oi? O que está acontecendo? Mas é isso, gente. Esse foi minha leiturinha fofarrote do momento. E então, agora eu vou ver o que eu vou querer ler, né? Eu já estou aqui com alguns livros em mente. Eu li no final do ano passado, não sei se vocês já conhecem o autor Alberto Mussa. Ele escreve uns livros, são romances históricos que se passam no Rio de Janeiro, e ele tem não sei como é que ele chama mesmo, mas é um todo de 5 livros. Ele escreveu outros livros além desses, mas esse conjunto de livros, né, são 5 livros, e cada um desses livros se passa num século, de 1500 até o século XX, e aí a gente vai conhecer histórias de crimes que se passaram nessas épocas, no Rio de Janeiro antigo, em várias épocas diferentes. Eu achei incrível, assim, achei muito interessante. Eu já li o de 1700 no ano passado, depois eu vou vir aqui conversar com vocês sobre esse livro, porque realmente foi uma leitura muito boa, muito boa. E aí talvez eu já pegue um outro livrinho dele, tô na dúvida, possivelmente. Estou pensando aqui, não sei se eu leio As Vinhas da Ira, que também é um clássico que eu ainda não li. Estou pensando aqui o que eu vou ler, mas depois, claro, que eu conto para vocês, tá? É isso, gente. Um beijo para vocês e feliz de estar aqui de novo gravando para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esquece de, se vocês gostaram do vídeo, curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar, né? Comentar aqui no vídeo alguma coisa. Eu adoro quando vocês escrevem para mim, sabe? Eu não vou nem assim perguntar alguma coisa, mas
Só para deixar claro que eu adoro quando vocês escrevem para mim. É muito bom. Eu sei que tem gente assistindo aí do outro lado, né? Mas quando eu vejo um recadinho, alguma coisa assim, parece que fica mais real. Então, se sintam à vontade, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu vou gostar. Um beijo, gente. Até semana que vem.